Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Dr. Nivaldo Evangelista Teles, médico neurocirurgião, cirurgião de coluna, especialista em dor crônica, acupuntura médica, medicina regenerativa e medicina integrativa. Tenho também uma pós-graduação na Universidade de São Paulo em termografia médica para o diagnóstico das dores crônicas. Como todos sabem, quem não sabe já vai entender agora, eu me dedico muito ao estudo da dor crônica e eu tenho conseguido cada vez mais melhorar os resultados dos meus pacientes. E hoje eu vou falar exclusivamente de todas as causas nas dores nas costas e vou tentar abordar o assunto e fechar no que eu tenho encontrado de maior resultado ultimamente. O que é dor nas costas? Dor nas costas é uma dor que acomete a região lombar, que é a região que fica um pouco abaixo do dorso e vai até a região glútea. Essa dor, ela pode ser só nessa região lombar ou ela pode irradiar para a região do bumbum ou região para as pernas e até irradiar para os pés. Mas normalmente ela não irradia para cima, exceto se ela tiver uma origem de dor muscular, aí ela pode irradiar acima, mas normalmente ela dói na parte inferior da coluna. Nós temos que entender que a dor lombar, pelo menos uma vez na vida, qualquer um de nós vai ter uma crise de dor lombar aguda. Isso vai acontecer com todo mundo. Se não aconteceu ainda, provavelmente irá acontecer. Isso é muito comum. Ela é muito frequente e também a dor crônica, ela tem inúmeros fatores, a dor nas costas. Então, se eu vou falar agora um pouquinho, eu vou explicar para vocês a anatomia da coluna vertebral, como está mostrando nesse vídeo que vai aparecer agora, eu vou mostrar a anatomia da coluna, depois eu vou mostrar as causas. O disco intervertebral, o corpo intervertebral. Esse disco tem a função de amortecedor, então quando a pessoa fica em pé, aproxima essa vértebra de cima da de baixo e pode comprimir a raiz. Aqui é a parte externa do disco intervertebral, que é o ânulo fibroso, que ele é composto de inúmeras camadas perpendiculares de colágeno tipo 2, a qual faz a sustentação do ânulo do núcleo pulposo, que fica por dentro, que é uma gelatina de colágeno tipo 2 que é rico em água e ele funciona como um amortecedor da coluna. À medida que acontece alguma degeneração ou enfraquecimento dessas lâminas do anel fibroso, pode ocorrer uma migração do núcleo pulposo para fora do disco intervertebral, causando essa compressão, como vocês estão vendo aqui, um abaulamento que a gente chama de hérnia de disco. Quando ele tem mais de 2 ou 3 milímetros, que ele sai do padrão normal, que seria onde eu estou passando a seta aqui, a gente chama de protusão discal, e quando ele ultrapassa isso, a gente chama de hérnia de disco. Quando ele está, a compressão ocorre o esmagamento da raiz, o paciente vai sentir uma dor importante na região lombar que vai irradiar para os membros inferiores, dependendo da qual raiz que é acometido. Isso aí vai causando esta reação e essa região aqui fica bastante inflamada, com bastante citocinas inflamatórias e isso faz perpetuar a dor, tá certo? Aqui nós estamos girando um pouquinho mais para mostrar, agora eu vou mostrar a anatomia, aqui voltando aqui só um pouquinho, vocês vão ver o tamanho da hérnia de disco aqui saindo fora do disco, comprimindo o nervo, tá certo? E aí, à medida que essa região vai passando aqui, a gente identifica nessa região aqui muito bem o forame, que é formado por a vértebra de cima e a vértebra de baixo, aonde sai a raiz. Essa raiz, ela se junta com a raiz de cima, com a raiz de baixo e vai formar o nervo ciático, como eu vou mostrar um pouco mais abaixo. Então aqui tem aqueles ossinhos da coluna, que é o processo espinhoso. Aqui tem a
faceta articular inferior da vértebra superior, que está fazendo a articulação com a faceta superior da vértebra inferior. Isso aqui é uma importante fonte de causa de dor lombar. Há quem diga que seja em torno de 70% dos casos, tá certo? Aqui, se a gente pegar muito especificamente, é a região da coluna lombar. Aqui nós temos a articulação sacroiliaca dos dois lados, tá certo? Aqui o sacrodural. E se vocês acompanharem direitinho, esse impulso vermelho, ele está descendo aqui e está chegando aqui justamente no nervo ciático, que é a união das raízes L3, L4, L5 e S1, que se juntam a nível do forame para formar o nervo ciático, aonde o paciente vai sentir uma dor no trajeto dessas irradiações vermelhas, que é o trajeto da dor. Se for uma dor, uma compressão na raiz L5, é uma dor mais na frente da perna e até na parte superior do pé. Se for uma dor uma compressão na raiz S1, vai ser uma dor mais posterior da panturrilha e dos pés. Se for L4, é uma dor já mais na região anterior da coxa. Isso foi um breve resumo da anatomia da coluna lombar, que é acometida por inúmeros casos, como eu vou dar sequência agora nas outras patologias. Eu vou citar para vocês aqui quase 15 causas de dores nas costas. Nós temos dor nas costas causados por hérnia de disco, nós temos dor nas costas causados por inflamação das facetas articulares, como eu disse anteriormente, mostrando o vídeo para vocês. Nós temos dor causadas por inflamação dos ligamentos e tendões da coluna vertebral. Nós temos dor devido à degeneração do disco. Nós temos dor por contratura muscular. Nós temos dor por espasmo muscular, que pode ser em qualquer parte do corpo, inclusive dor na panturrilha, um músculo que chama sóleo. Quando ele está com ponto ativo de dor, pode dar dor na coluna lombar. Músculos na região lombar, na região abdominal, aliás, podem também causar dor na região lombar. O ligamento iliolombar, que é um ligamento que fica basicamente na região da coluna, que ele liga a crista ilíaca à quinta vértebra lombar, que a gente chama de L5, esse ligamento também é uma importante causa de dor para os pacientes se entenderem, e ele é muito pouco diagnosticado. Nós temos a disfunção sacroiliaca, que é uma alteração na articulação do quadril com o sacro. Então essa articulação aqui também é uma causa frequente de dor lombar. Nós temos a hipersolicitação dos ligamentos, que os ligamentos são ligamentos que ficam entre as vértebras, que também entre um processo espinhoso e o outro também causa dores, tá certo? Nós temos o nível de estresse, tensão, preocupação, ansiedade, isso também é agravador. Nós temos a disbiose intestinal, que é uma inflamação crônica do intestino, também causa dor na região lombar. Só aí vocês já estão vendo as inúmeras causas de dor nas costas, e um dos grandes motivos da falha dos tratamentos da coluna é justamente tentar achar que tudo é uma coisa só. Então, nós temos dores na região lombar também causada por deficiência nutricional, por deficiência de hormônios da tireoide, cortisol, testosterona, estradiol, progesterona, que são os hormônios. A testosterona masculina, o estradiol e a progesterona são hormônios femininos. O sedentarismo, tudo isso vai desencadear um quadro de dor crônica sem melhora. E aí, quando a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, o que está acontecendo nesses pacientes é que eles não estão sendo tratados de forma global, de forma ampla, não estão sendo identificadas as causas, a postura desse paciente. Então a hipersolicitação da coluna lombar, também um desalinhamento da coluna lombar, também é causa de dor, é uma causa importante de dor na coluna, tá certo? Outra coisa muito importante que vocês têm que entender, dando sequência depois que eu falei das causas,
Agora eu vou falar do diagnóstico da dor nas costas. Então, o diagnóstico da dor nas costas, primeiramente a gente tem que ter uma história clínica muito bem detalhada, tem que ter um exame físico muito minucioso, além do mais dos exames complementares, tomografia, ressonância, raio-x da coluna, um raio-x dinâmico. Os exames de sangue, nós solicitamos uma bateria de exames com cobertura de avaliação de todos os hormônios, mas nem sempre eu consigo identificar outras causas de dor. Para isso eu sempre lanço mão, para todo paciente que tem dor crônica, fazer a termografia médica, que é a termografia que faz um mapa do corpo inteiro, e essa termografia vai conseguir me diferenciar se a dor é de origem da faceta, do disco ou dos dois, ou é dor muscular, se tem uma dor irradiada, se ela sai de uma região e irradia para outra, e também, além de mais, vai permitir eu fazer o acompanhamento. A termografia, como vocês vão aparecer aqui, mostra essas imagens aqui todas vermelhas, que eu vou delimitar bem detalhado para vocês certinho. Quais são os tratamentos convencionais que vocês já fizeram e não resolveram? Então, os tratamentos convencionais a gente tem vários tipos, desde os mais simples, que é fisioterapia, RPG, pilates, osteopatia, quiropraxia, hidroterapia, hidroginástica, atividade física. Todos esses tratamentos não cirúrgicos, até a acupuntura também pode ajudar também, só que esses tratamentos, a grande maioria das vezes, está sendo tratado apenas os sintomas. A causa, a origem, normalmente não está sendo tratada. Outra coisa, e aí, essa é a parte de reabilitação. A quiropraxia é um método terapêutico bom, mas infelizmente ele é vendido como uma forma única de tratamento. E a gente sabe, todo mundo sabe, que muitos pacientes passam pelo tratamento e não melhoram. Até melhorariam se eles estivessem fazendo um tratamento completo, um tratamento de melhora do indivíduo como um todo. E quando eu falo de melhora do indivíduo como um todo, eu digo que tem que abordar o paciente como um todo e principalmente identificar a causa. Então, como que é feito o tratamento desses pacientes? Como que a outra linha de tratamento são os tratamentos medicamentosos, nos quais os pacientes tomam anti-inflamatórios, corticoides, analgésicos comuns. Os anti-inflamatórios podem causar sangramento intestinal, pode dar dor no estômago, pode causar úlcera e, inclusive, insuficiência renal. Os corticoides estão relacionados a aumento de peso, aumento da glicose, pode causar uma tendência a diabetes, osteoporose, que é a fragilidade dos ossos, e o ganho de peso, que é muito maléfico para o paciente com dor crônica. Entre esses tratamentos, quando não melhora, normalmente são prescritos drogas mais fortes, como os antidepressivos, a duloxetina, pregabalina, nortriptilina, amitriptilina, que são drogas que vão tratar também sintomas, além de ter efeitos colaterais, como alteração da libido, boca seca, o intestino prende. E entender que a causa do intestino preso, ele vai causar muitos sintomas de aumentar as dores e aumentar a desbiose intestinal. Então, essas medicações, que a maioria de vocês que tem dor crônica, dor nas costas, provavelmente já tomou, também estão prejudicando o funcionamento normal do corpo de vocês. Então, são utilizados também os analgésicos simples, como dipirona, Tilenol, que tem a sua utilidade, mas também, se você olhar na bula, tem vários efeitos colaterais. E aí, agora mais recente, nós temos há muitos anos, são os opioides fracos, o tramadol, a codeína, que aliviam a dor, ajudam um pouco, mas em determinado momento o paciente já não vai mais responder ao tratamento, além do mais que essas medicações estão associadas à dependência química e psíquica. Inclusive nos Estados Unidos está uma coisa muito séria pela dependência de opioides, às vezes opioides mais fortes, por exemplo, a morfina, o mitedon, o oxycontin, que são drogas muito fortes que causam dependência química e dependência psíquica
e também não estão tratando a causa da doença. O que está gerando a dor? É uma deficiência de hormônios, é uma deficiência de nutrientes, é uma inflamação crônica do disco, é uma hérnia de disco, é uma inflamação das facetas, é uma hipersolicitação do ligamento, é um espasmo muscular crônico devido a uma tireoide que não está funcionando muito bem. Então todas essas causas nós devemos tratar em conjunto. E quando o paciente é fragmentado, ele vai no médico, vai no outro fisioterapeuta, vai no outro, fazendo vários tratamentos únicos ou duplos ou triplos, mas esse tratamento também está tendendo a falhar. Às vezes o paciente é submetido a uma infiltração de corticoide na coluna, que já tem casos descritos na literatura de até paraplegia quando é feito corticoide, na região, no espaço peridural, subdural. Então isso pode acontecer. Eu particularmente não uso corticoide, porque o corticoide tem mais efeitos colaterais do que benefícios. Eventualmente ele até alivia a dor por um período, mas a grande maioria de vocês que tem dor nas costas de forma crônica já deve ter feito alguma infiltração dessas e o resultado não foi muito bom ou resolveu por pouco tempo. E aí a longo prazo vai piorando. Então o corticoide ele é pouco eficaz, ele tem os efeitos colaterais que eu já falei, principalmente em uso sistêmico, que é aumento da glicemia, aumento da pressão, tá certo? E quando isso falha, hoje é muito comum a indicação do tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico ele tem a radiofrequência, que é a queima do nervinho que inerva toda a musculatura dessa região lombar aqui, que põe umas agulhinhas com os eletrodos e é queimado esse nervinho, e aí esse nervinho para de emitir os impulsos dolorosos para o cérebro e a dor melhora por um período. O grande problema é que quando você queima o nervinho, que ele inerva toda essa musculatura, você deixa esses músculos sem inervação. E um músculo sem inervação significa atrofia muscular. Ocorrendo essa atrofia muscular, naturalmente vai aumentar a dor quando ocorrer a reinervação, que geralmente volta depois de 6 meses. Então o que acontece? Esse tratamento ele pode ajudar, mas normalmente o paciente volta e talvez volta com a dor até maior que a dor inicial, e o paciente continuou com dor. Por que ele continuou com dor? Porque ele não está tratando a causa, ele está tratando apenas o sintoma. Aí esses casos que não resolveu e é encontrado uma hérnia de disco, uma estenose, um estreitamento do canal, que o canal, vamos supor que ele tem esse diâmetro. Se ele tiver fechado assim, ele vai ter um causador também na região lombar que desce para as pernas, que a gente chama de estenose do canal. Geralmente é indicado o tratamento cirúrgico. Só que o tratamento cirúrgico, quanto mais idoso for o paciente, maior é as chances de complicações. Quanto mais níveis forem operados, por exemplo, um nível coloca 4 parafusos, 2 níveis coloca 6 parafusos, 3 níveis são 8 parafusos. Aí eu já estou falando de um corte, mais ou menos um palmo de tamanho, possibilidade e necessidade de transfusão de sangue, dias internado, uma recuperação mais difícil, demora semanas, meses, com risco de trombose, risco de infarto, risco de infecção, que não é infrequente. Vocês devem conhecer alguém que já operou e teve complicações. E o mais interessante é que a complicação acontece em até 30%, ou seja, de cada 100 pacientes que operam da coluna, 30% não melhoram ou até pioram a sua dor na coluna, e tem casos até que entraram andando para o centro cirúrgico e agora estão na cadeira de rodas porque teve uma complicação. É um problema da cirurgia? Normalmente não, às vezes é um problema da doença em si, e até quando você vai fazer o procedimento tem risco. Como eu sou cirurgião de coluna, eu sei muito bem quais são essas consequências, quais são os procedimentos. Mas eu sempre operei com muito critério, tem mais de 2.000 casos operados e graças a Deus com resultados muito bons, mas também tive complicações. Então só não tem complicação quem não opera.
Então, esses tratamentos são os tratamentos convencionais, os tratamentos que vocês estão acostumados a fazer. O grande problema é que esses tratamentos falham e falham muito, e eu, devido a ver toda essa dificuldade, eu sempre estudei, sempre fui atrás, fazendo um monte de cursos, como vocês me acompanham, quem me acompanha no Instagram, no Facebook, sabe que eu dedico muito a isso. E eu comecei a estudar várias outras teorias, outros tratamentos, para poder ajudar melhor o meu paciente em termos de recuperação e melhora do nível de estresse desses pacientes. Então, o que acontece? Aí, eu tenho hoje o tratamento mais moderno do tratamento, que é o tratamento que é seguro e que um baixo risco. E o que é baseado esse tratamento? Então, esse tratamento ele vai se basear primeiramente num diagnóstico completo desse paciente. Nós vamos identificar todas as causas: deficiências nutricionais, deficiências hormonais, deficiências de microelementos, deficiências de vitaminas. Nós vamos fazer esse paciente ter uma mudança do estilo de vida, nós vamos passar uma alimentação saudável para esse paciente e vou também passar orientações e dicas de como controlar o estresse, porque o estresse também, que eu esqueci de falar anteriormente, o estresse, a tensão, a preocupação, a ansiedade aumenta muito a dor, então a gente vai dar alternativas para o paciente também controlar esse estresse. Nós vamos fazer uma suplementação via oral de um monte de nutrientes, vitaminas. Isso não dá para eu falar cada um, porque vai ficar muita coisa mesmo, tá certo? Nós vamos colocar os seus hormônios em níveis ideais, nos níveis ótimos, porque nem sempre eles estão nos níveis ótimos, e deficiências de hormônios vai contribuir para a dor crônica, principalmente a deficiência do hormônio da tireoide. E nós vamos fazer o mapa exato, o alvo exato da dor, tá certo? Esse alvo exato da dor significa em aplicar um anestésico local guiado ou por ultrassom ou por raio-x, lá onde dói. Se é a hérnia de disco, a gente vai lá e aplica e vê. Se é a faceta articular, a gente vai lá e aplica na faceta articular. Se for no músculo, a gente vai lá e aplica. Aonde melhorar a dor é o alvo que a gente tem que fazer o tratamento adequado. Outras alternativas, depois disso a gente passa a acupuntura médica, que é feita por mim, e também, dependendo do caso, a gente pode passar a terapia endovenosa de nutrientes. Principalmente, os principais hormônios que estão deficientes nesses pacientes, geralmente é o cortisol, que dá muito cansaço, fadiga, falta de energia, que é muito comum em quem tem dor crônica, os hormônios da tireoide e a testosterona no homem e a mulher, deficiência de estradiol e hormônios femininos. Outra coisa que é muito importante no tratamento da coluna, nessa dor nas costas, é quando todas essas medidas iniciais modernas que eu passei para vocês não estão funcionando, a gente pode lançar mão. Por exemplo, se o paciente tem uma hérnia de disco, tem uma estenose do canal lombar, ou tem uma inflamação das facetas, ou tem uma atrofia da musculatura paravertebral, até nos pacientes que já fizeram radiofrequência e continua com essa atrofia da musculatura, a gente pode lançar mão da medicina regenerativa. E a medicina regenerativa é uma nova modalidade da medicina que ela faz com que o próprio corpo do paciente se cure. A gente faz com que a gente tira as células regenerativas do próprio paciente e no mesmo procedimento a gente aplica essas células, esses fatores regenerativos no local onde está doente. E essas células, esses fatores regenerativos vão causar um estímulo de cicatrização e melhora dessa inflamação crônica e tem um resultado fantástico. Todos os trabalhos têm mostrado em torno de 90% de melhora em até 6 meses depois do procedimento do paciente, vai melhorando em até 6 meses, e essa melhora já tem trabalho saindo com melhora já com 3 anos de acompanhamento. A grande vantagem desse tratamento é que ele é um tratamento que não precisa de internação, é feito com anestesia local. Nós estamos tratando a causa do problema e não
os sintomas, ele é feito ele tem os resultados superiores à cirurgia. A pessoa tem um risco de não melhorar em torno de 10%, mas se não melhorar não tem risco de ficar paraplégico, não tem risco de ficar na cadeira de roda. E quanto mais precoce esse procedimento for feito, maiores são as chances de melhora. E também, depois que faz o procedimento, ocorre uma melhora lenta e gradual, tá certo? A grande desvantagem desse tratamento comparado com o tratamento convencional é o custo dele. Então ele tem um custo mais elevado, ele não é coberto pelos planos de saúde, porém ele tem os resultados nos trabalhos atuais superiores aos resultados da cirurgia. Quer dizer que ele vai substituir todas as cirurgias? Não, não quer dizer que ele vai substituir todas as cirurgias. Tem casos que realmente vão precisar de cirurgias. Mas a pessoa tem essa possibilidade de fazer esse tratamento sem, talvez, uma grande chance de não precisar de cirurgia. E quanto antes for feito esse tratamento, maior será a chance desse paciente ficar bem. Outra desvantagem é que tem que ser feita pelo menos 3 aplicações, com intervalos de 21 dias até 30 dias no máximo, mas isso é recompensado pelo baixo risco que o paciente sofre. E se esse paciente não tiver uma melhora significativa, ele ainda tem a possibilidade de fazer uma cirurgia na coluna. Lembrando que, se ele melhorar, não vai precisar fazer a cirurgia. Se ele não melhorar, aí ele vai precisar fazer a cirurgia. Mas o problema é ir direto para a cirurgia e você está dentro da estatística desses 30% que tem problemas, que tem complicações. E aconteceu a complicação, aí não tem volta, já não tem mais o que fazer. Entendeu, gente? Então agora só voltando, o que eu uso muito e todos os pacientes meus fazem, antes de começar o tratamento, a gente precisa fazer o mapa da dor, a termografia, porque a termografia vai me dizer exatamente o que está doendo, aonde está doendo e como eu vou resolver essa dor. Ela vai me direcionar muito. Então, gente, aqui eu fiz esse resumo bem grande, é muita coisa para a gente poder ajudar vocês, mas o que eu quero deixar para vocês tem tratamento moderno, tem tratamento que resolve muito mais que o convencional e a sua saúde, a sua qualidade de vida vai melhorar muito. Eu tenho certeza disso, nós temos muitos pacientes tratados e os resultados são muito bons, tá certo? Então, um abraço para todos e quem assistiu até o final, obrigado.